Pronto, estamos gravando. E aí, né, o trivial aqui das aulas remotas, boa noite, agora oficialmente gravando a nossa participação, informando os senhores que estamos gravando, né, vocês estão sendo gravados. E agora a gente muda, né, vamos dar um Alt Tab aqui e alternamos as janelas, né, saímos daí da esfera do suporte e atendimento ao usuário, que em tese é algo mais operacional, mais no tete-a-tete, algo mais voltado ao atendimento, e saímos para a esfera da gestão, uma parte mais administrativa, um pouco mais conceitual, que é a área de sistemas de informação e tecnologias de modo geral, né? Semana passada, nós abordamos com vocês aqui os tópicos que nós já havíamos postados, né? Enquanto estávamos aqui afastados tratando aí a nossa chikungunya, né? Que foi o assunto sobre convergência tecnológica, né? Que convergência tecnológica não é um tema, ela é um contexto que envolve vários aspectos, né? Inclusive o comércio eletrônico. O comércio eletrônico está para o universo da convergência tecnológica da mesma forma que o inventário estava, né? Para o suporte ao usuário. São duas coisas que só acontecem através da outra, né? Para que a gente possa ter hoje o comércio na esfera eletrônica, para que você possa, através de um aplicativo, né, acessar uma plataforma e fazer uma compra, né, adquirir um produto aqui ou em qualquer lugar do planeta, isto só ocorre porque, primeiramente, as tecnologias se falam, elas se conectam. E aí a gente volta ao assunto da aula passada, que é a convergência tecnológica, aonde todas as tecnologias procuram se encontrar e tornar o nosso leque de possibilidades cada vez mais amplo, permitindo recursos, permitindo comodidades e que a gente possa, enfim, mediante da necessidade, melhorar as nossas alternativas de solução. E comércio eletrônico é o assunto de hoje, né? Estou vendo aqui no chat que a pergunta do Lucas, professor, tem lista de presença? Terá. Eu sempre todas as aulas, a gente costuma deixar aqui um formulário para a frequência, que é só uma pergunta, né, para vocês clicarem lá, nada de anormal, mas sempre deixo isso no final, como nós sempre costumamos fazer o nosso modus operandi aqui. Até o final da aula a gente disponibiliza, Pedro, Pedro não, né, Lucas, né, sem problema algum. Vou compartilhar minha tela com vocês. Esse assunto aqui de comércio eletrônico é um pouquinho diferente no que se refere à proximidade, né, da mesma, quando a gente fala sobre alguns tópicos aqui mais conceituais, alguns ficam, a princípio, um pouco mais distantes da maioria, né? Mas quando falamos de comércio eletrônico, é algo muito mais próximo. Todo mundo aqui, em algum momento, acredito eu, que já tenha feito alguma transação comercial de forma eletrônica. Ou você pediu um Uber, pediu alguma coisa pelo iFood, tudo isso está neste contexto do chamado e-commerce, né? Comércio eletrônico. Então, vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou trazer alguns infográficos, né? Que são gráficos informando aqui os números deste segmento comercial eletrônico antes, durante e agora, né? Que não passamos ainda pela pandemia, continuamos na pandemia. Se tudo que acontece no contexto pandêmico é uma completa tragédia, ou se tem alguns segmentos que conseguem passar, digamos assim, bem, relativamente, entre aspas, né? Porque nunca é bom passar por uma situação como essa. Mas a tecnologia e a convergência tecnológica permite. Alguns segmentos conseguem passar por esse momento tranquilamente em termos de manutenção da sua funcionalidade. E é o que nós vamos falar sobre hoje, a parte de comércio eletrônico, tudo bem? Vamos lá. Compartilhando aqui minha tela. Antes de compartilhar a tela, deixa eu ler a mensagem aqui da Tainá. Não entendi. Como assim, Tainá? Quando sua mãe pede um Uber para você, você é Ana, é isso? Agora eu fiquei meio... me perdi no contexto aqui, mas tudo bem. Não tem problema, eu concordo.
Ah, tá. Tudo bem, perfeito. Agora entendi. Opa, tranquilamente. Ah, Uber, todas as formas, né, comerciais que se fazem valer de alguma plataforma eletrônica, tecnológica, enquadra-se no que nós estamos falando aqui hoje, tudo bem? Em comércio eletrônico, que só é possível, primeiramente, porque nós temos a tecnologia falando a mesma língua, como nós já comentamos aqui no início da aula, perfeito? Correto. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui e a gente segue aqui com a nossa programação. Qualquer coisa, perguntem. Como eu sempre digo, independente de ser um assunto mais conceitual ou mais operacional, mais próximo ou mais distante da nossa realidade, quando há uma interação, quando há um diálogo das partes envolvidas, fica um pouquinho mais dinâmico. Então, convido vocês a participarem comigo. Perguntem, não me deixem falando aqui, simplesmente expondo, né? Dialoguemos, vamos conversar sobre o assunto, que é algo, como disse, um pouquinho mais próximo da realidade de todos nós aqui. Conto com vocês. Bora. Compartilhando agora definitivamente, vamos lá. Pergunta, né? Estão vendo minha tela? Chegou para vocês? Estão visualizando aí? Sim? Alguém, por favor, me dê o retorno para eu saber se o delay já chegou para vocês aí. Sim, professor, tô vendo. Opa, perfeito. Bom, estou aqui com o site do PagSeguro, né? O UOL, segmento do UOL responsável aqui por gerenciamento de contas, né? De pagamentos, né? Primeiramente, o que é o PagSeguro, o que é o Mercado Pago, por exemplo, e o que é o PayPal, né? O que são esses tipos de serviços, né? Para que a gente possa introduzir o assunto que nos traz esta noite referente a comércio eletrônico do tradicional e bom e velho inglês e-commerce. Bom, primeiramente é o seguinte, né? O assunto que antecedeu este falava de convergência tecnológica, ou seja, as tecnologias que em algum momento acabam chegando num ponto comum, seja comercialmente, seja por alguma outra vertente, elas acabam se encontrando. Então você tem dispositivos que se conectam, você tem redes que se interconectam e você tem os serviços também se comunicando. Tudo isso para beneficiar o nosso cotidiano, perfeito? E aí, para tornar tudo isso possível, a gente tem algumas premissas básicas que precisam ser preenchidas. Primeiramente, internet, que é esta rede mundial que conecta todos. Segundo, segurança da informação, que nós já pincelamos algumas coisas aqui, né? Que para muitos é algo muito distante, mas não é, gente, isso é real, né? Se não tiver um mínimo de segurança, como é que eu posso informar uma senha? Como é que eu posso compartilhar o dado do meu cartão de crédito? Como é que eu posso informar a senha desse cartão de crédito se não houver o mínimo de segurança para que tudo que é referente a pagamento hoje de uma compra, de uma venda, ocorra? Isso aqui não pode ser a chamada terra sem dono. Quando falamos aqui em convergência, primeiramente, para que as tecnologias se conectem, primeiramente eu preciso de estabilidade. Eu preciso de confiança. Como é que você vai comprar alguma coisa e eu fornecer os seus dados bancários ou os seus dados do cartão de crédito se você não confia naquela plataforma? Como é que eu posso, digamos assim, anunciar um produto pela internet e ter certeza que aquele indivíduo do outro lado, sei lá onde, que está dizendo que está comprando e que vai pagar, como é que eu posso ter certeza que realmente vou receber aquilo? Não estamos mais na era medieval. O Império Romano já caiu. Estamos vivendo outro momento. Foi-se o tempo em que impérios mandavam mensageiros, né, para trocar informações, e se o mensageiro não conseguisse levar ou receber a informação e trazê-la de volta, ele era punido. Acabou isso. Não utilizamos mais mensageiros, não utilizamos pombo-correio, não utilizamos mais código Morse e o correio ainda existe no seu formato original, porém não sei até quando, né?
os próprios serviços de postagens, digamos assim, de transporte de mercadorias, estão passando por uma transformação no mundo todo. Nós já temos hoje, em alguns lugares do mundo, drones entregando praticamente em tempo real uma compra que você fez há 15 minutos atrás, né? Não estamos muito distantes disso. Por exemplo, o Mercado Livre, e quero me isentar aqui da propaganda, eu estou citando porque o que funciona a gente precisa mencionar, né? Hoje, boa parte dos anúncios que você encontra no Mercado Livre, você pode selecionar por anúncios que, mediante a sua localização geográfica, você pode receber este produto na sua casa no dia seguinte. Logo, logo, pela mesma linha de raciocínio já utilizada em outros lugares do mundo, poderemos receber até no mesmo dia. Em São Paulo já é possível, né? E não utilizando drones, tá ok? Pela via terrestre, né? Rodoviária. Então, nós já estamos vivendo um momento onde esse processo de comprar e receber está cada vez mais viável e trazendo um grande desafio para as formas de vendas tradicionais, né? Que aí nós vamos dividir a nossa aula hoje em dois momentos, né? A tecnologia que favorece, digamos assim, que aquece esse segmento, e o outro lado comercial que ainda sobrevive mesmo com todo esse avanço tecnológico. Tudo bem? O foco nosso aqui é falar do comércio eletrônico, que mesmo com pandemia permanece muito aquecido e, digamos assim, em total crescimento e expansão, mas não podemos, né, deixar de esquecer o comércio tradicional. Como é que o mundo, né, como é que esse tipo de comércio vai continuar, se é que vai continuar, né? E quem é determinante? Como eu falei há pouco tempo atrás, né, nós temos a tecnologia que posiciona ou reposiciona o mercado. E como ficam as pessoas no meio desse caminho, né? Nós já conversamos sobre isso semana passada, já demos algumas pinceladas, né? Estamos fazendo parte de um momento da história, tecnologicamente falando, não estou aqui querendo falar sobre sociologia, nada disso, mas sobre tecnologia. São movimentos tecnológicos que têm um poder de inferência sobre a sociedade muito grande, reposicionando ou posicionando mercados. Ao longo da história da humanidade, nós tivemos momentos que foram importantes para esta questão comercial. Nós tivemos a chamada Revolução Industrial, já falamos sobre isso aqui, né? A Revolução Industrial, ela trouxe o quê? A troca, a substituição dos processos produtivos braçais, manuais, substituídos por máquinas. E aí, naquele momento, as empresas, os fabricantes da época, traziam o seu apelo comercial sobre o seu poder produtivo. Para que a minha empresa aparecesse grande, para que a minha empresa aparecesse próspera, eu enaltecia o meu volume de produtividade, eu mostrava as minhas máquinas. Essa foi a era da Revolução Industrial. O foco está na produtividade. Então, para mostrar o meu arsenal, o meu poderio produtivo, eu divulgava, né, as minhas máquinas. Adquirir máquinas de produção eram feito praticamente até de marketing, né? Quanto maiores as máquinas, quanto maior a capacidade produtiva dos equipamentos da época, mais se propagava aquela empresa, aquela fábrica. E o tempo foi passando. Hoje, na chamada revolução tecnológica, né, nós temos justamente o contrário. A tecnologia, ela é uma ferramenta que torna possível, que melhora todos esses processos. Em algum momento, ela também tem esse viés do marketing, né? Quando você fala, por exemplo, né, o FedEx norte-americano, que já entrega em algumas localidades dos Estados Unidos encomendas por drone, tem nesse mecanismo um apelo de marketing, ou seja, a tecnologia deixa de ser apenas um instrumento e passa a ser uma evidência de desempenho. Olha que bonito. Eu estou ostentando o meu desempenho.
Eu estou mostrando, exibindo o meu poderio através da tecnologia. O que nós vivemos hoje entre Estados Unidos e China? É uma disputa pela liderança tecnológica. Quem tem mais condições tecnológicas se coloca à frente, e em alguns momentos até acima da questão econômica, que as duas coisas, obviamente, estão diretamente ligadas, né? Digamos assim, as nações mais prósperas são aquelas, obviamente, que têm mais condições de investimento sobre tecnologia. E isso, digamos assim, talvez faça Karl Marx rolar, né, as suas caveirinhas lá, onde ele estiver, porque como socialista, o capitalismo e o poder de investimento das grandes máquinas, das grandes máquinas capitalistas, inferniza, digamos assim, aterroriza a memória de Karl Marx, mas aceita que dói menos. Fazer o quê? Vivemos a era da tecnologia que é custeada pelo capital. Simples assim. E aí, voltemos ao ponto de partida, comércio eletrônico. Tudo isso que eu falei aqui culmina nesse tipo de coisa. Tudo bem? Estamos há um ano e alguns meses aí, em um momento secular aqui, digamos assim, um momento histórico, né? Nós entraremos para a história. Estamos atravessando há um ano e alguns meses uma pandemia. E tudo que nós assistimos todos os dias nos noticiários pelo mundo afora, né, e defendendo A ou B, não estou falando aqui da emissora A ou da emissora B que planta o terror, não é isso. Se você ligar na CNN de Londres, ou na RAI italiana, ou na NHK japonesa, o principal assunto, a âncora dos telejornais, está em torno da pandemia, infelizmente, em todos os lugares do planeta. Mas, entretanto, todavia, alguns segmentos passam direto por esse segmento. Comércio eletrônico é um deles, né? Inclusive, a pandemia impactou diretamente sobre o comércio eletrônico. E aí vamos ao assunto de hoje. A pandemia tornou o comércio eletrônico mais aquecido ou menos aquecido, senhoras e senhores? O que vocês acham? Vocês acham que a pandemia foi prejudicial para o comércio eletrônico ou foi positivo? Como eu não posso ver o chat agora, por favor, quem quiser, abra o áudio e deixe a sua opinião. Positivo. Positivo? Perfeito. Alguém acha que a pandemia impactou negativamente aqui o comércio eletrônico, gente? Todo mundo concorda? Desculpe, quem foi que se pronunciou aqui, que eu não estou vendo, né, a carinha de vocês, só estou ouvindo. Foi a Tainá? Sim. Opa, beleza, Tainá. Bom, Tainá, você tem razão, tá? A pandemia, ela foi um fator aqui que funcionou como um propulsor para o comércio eletrônico, né? Lembrando aqui a definição de comércio eletrônico é toda transação comercial que se faz valer de alguma plataforma tecnológica. Tudo bem? E a pandemia trouxe a toda a sociedade no mundo todo, né, uma necessidade ainda maior desses processos tecnológicos, ou seja, os isolamentos no primeiro momento, né, os lockdowns mais expressivos em um determinado momento também, forçou, né, meio que impulsionou esta migração a fórceps, né, do comércio tradicional para o chamado comércio eletrônico. E aí nós tivemos dois momentos, né? Todo mundo conseguiu se dar bem no comércio eletrônico? Não, nem todo mundo. Da mesma maneira que não foram todas as empresas que conseguiram trabalhar bem e estão trabalhando bem no home office. Tudo isso vem, primeiramente, de um alicerce que já havia sido plantado antes, né? Todas as plataformas ou empresas, né, sejam de comércio ou não, que já possuíam um alicerce tecnológico bem definido, não tiveram que criar nada durante a pandemia, simplesmente migraram tranquilamente. Esses foram os que prosperaram, digamos assim, com mais tranquilidade.
Agora, aqueles que foram pegos, digamos assim, desprevenidos e tiveram que se transformar digitalmente de um dia para a noite, esses nem sempre se deram bem, porque a tecnologia, como todo e qualquer processo comercial, industrial, social, ele precisa de um tempo de construção, de desenvolvimento, implantação e aperfeiçoamento. Isso não se faz no estalar de dedos, isso não se faz do dia para a noite. Então, aonde isso foi feito às pressas, nem todo mundo conseguiu ter um retorno positivo. Muitos se complicaram, porque, como eu disse, ao comprar algo pela internet, ao pagar algo pela internet, você precisa de algumas bases, né, voltadas para segurança de tudo que está ocorrendo. Tanto é que, vamos aqui abordar ainda na noite de hoje, a quantidade de fraudes, né, de golpes nesta plataforma de comércio eletrônico durante a pandemia aumentou de forma exponencial. Porque muita gente partiu para esse segmento por necessidade, mesmo sem ter condições para isso, né? Mas, de um modo geral, todas aquelas empresas, todos aqueles estabelecimentos que já tinham uma base, digamos assim, consolidada, mesmo que inicial, né, conseguiram sobreviver e estão sobrevivendo bem a este momento, né? Vamos ver os números aqui, pessoal. Bom, aqui eu estou no site do PagSeguro UOL, que é um departamento de pagamentos online vinculado ao universo online. Eu fiquei vamos lá, comecei a explicar o que é e não concluí, né? Que eu acabei dirigindo aqui por outros caminhos e acabei não explicando. O PagSeguro, assim como o Mercado Pago, o PayPal, são plataformas de pagamento online, né? Como é que isso funciona? Você faz uma compra em um determinado local, supondo que eu tenha uma loja online, né? Estou aqui com o meu site de aulas aqui, ó, o Multiverso do Saber. Vamos lá. Multiverso do Saber do Google Sites. Não sei se minha tela já chegou para vocês. Isso aqui é um site de uso pessoal que eu uso para algumas aulas, correto? Porém, eu não vendo nada. Mas supondo que eu coloque aqui, não é o caso, não farei isso, porque são duas coisas que não caminham bem, né? Eu estou aqui num conteúdo educacional, conhecimento técnico, tecnológico, não é comercial. Mas supondo que eu criasse uma aba aqui para vendas, né? Como é que eu faço isso, né? Eu vou gerenciar esse pagamento? Sou eu que vou fazer isso, professor Wagner, dentro do meu site aqui? Não, não seria a melhor opção. Por quê? Primeiro porque esse site aqui não tem nenhuma política de pagamento. Eu não tenho nenhum script aqui para fazer essa comunicação com o banco. Eu não tenho uma API aqui diretamente com os sistemas bancários. E o que eu posso fazer? Eu me vinculo a uma plataforma de pagamento. Pode ser o Mercado Pago, que nesse momento está em expansão total, porque o Mercado Livre, né, é uma plataforma de comércio eletrônico muito bem sucedida no Brasil, na América do Sul, na América Latina de um modo geral, né? Para quem não sabe, o Mercado Livre é uma iniciativa, é um site argentino, né, de criação argentina, que começou pequenininho e hoje é uma referência nacional em e-commerce, muito bem organizado. Suas políticas de segurança são muito bem alicerçadas. Para quem já é consumidor, usuário do Mercado Livre, repito, não estou fazendo propaganda, eu estou apenas falando sobre comércio eletrônico. Todas as políticas, todas as precauções. O Mercado Pago. Quem Oi? é Pois não? automaticamente, você já tem conta no Mercado Pago, para quem já é usuário do Mercado Livre. Exatamente, é exatamente onde eu ia chegar. Você manda ainda em um banco. Exatamente. Bom, o Mercado Pago é o mecanismo de pagamento que gerencia toda essa parte de pagar e receber do Mercado Livre, que hoje está se expandindo para outras áreas, né? E, inclusive, o Mercado Livre é um dos supostos interessados numa privatização futura do Correios, né?
que se isso ocorrer, estaria em boas mãos, porque o Mercado Livre faz muito bem feito aquilo que se prontifica a fazer. E voltando ao Mercado Pago, que é o mecanismo, né, a plataforma de gerenciamento de pagamento do Mercado Livre, como é que funciona? Você fornece os seus dados de pagamento para esta plataforma e ela se responsabiliza pela segurança e pela integridade da sua conta. Qualquer intercorrência nesse setor é de responsabilidade do Mercado Pago. Ela, pelas políticas de segurança da própria plataforma, confere a você o quê? Confiabilidade para que você possa efetuar um pagamento e os seus dados não serem, digamos assim, expostos de forma indevida. E outra coisa, né? As garantias comerciais das partes envolvidas. Eu compro uma placa-mãe, ponto, como já citei aqui. A placa-mãe tem 3 meses de garantia, 90 dias. Se nesses 3 meses a placa-mãe der defeito e eu solicitar o vendedor e ele não me der nenhum tipo de retorno, eu aciono o Mercado Livre através do Mercado Pago, que vai abrir uma negociação. Se não houver acordo, né, entre as partes, o Mercado Pago ressarce o meu prejuízo e negativa o anunciante, no caso o vendedor. Eu já tive algo desse tipo no Mercado Pago. Eu comprei um determinado dispositivo, na época foi eu comprei um celular no Mercado Livre, como, digamos assim, como sendo novo, e ao receber o produto, eu percebi que ele não era novo, ele era um produto recondicionado, que não tinha problema, desde que o vendedor tivesse deixado claro que era recondicionado, ou seja, um aparelho que tinha sido feito uma manutenção e revendido. Pronto. Se você anuncia como usado, eu compro como usado. Se você anuncia como novo, eu compro como novo. Entrei em contato com o vendedor no momento em que recebi, ele deu uma de desentendido, né? Disse que não procedia a minha fala, acionei o Mercado Pago, e aí como é que funciona, né? Quando você paga, você faz um pagamento através do Mercado Pago, o vendedor, inicialmente, não recebe este valor. O Mercado Pago retém o seu pagamento, aguardando a sua avaliação. Se você avaliar que recebeu o produto, está tudo ok, ele libera o pagamento. Se você disser que tem algum problema, ele segura e abre uma negociação. Não havendo entendimento, ele vai, obviamente, tem um prazo ali, né, de algumas semanas, ele avalia o que houve e, mediante os argumentos, ele dá o parecer. Se você realmente estiver com a razão, ele ressarce a tua parte e negativa o vendedor. E dependendo do número, né, da quantidade de reprovações de um vendedor, em algum momento ele é banido da plataforma e não pode mais vender ali. Isto é 100%? Não, porque aí ele cria uma nova conta, um novo usuário com outro nome e continua vendendo. Mas uma coisa muito interessante no universo do comércio eletrônico, deixa eu voltar aqui para o comércio eletrônico, para o infográfico. O que é o mais interessante aqui no comércio eletrônico, pessoal? É apenas a garantia da empresa que está gerenciando este comércio? Não, não é somente isso. Isso é uma das partes que vocês devem levar em conta. Você tem uma plataforma que gerencia a compra e a venda, ou seja, a transação comercial, é muito importante. Mas na hora de fazer uma compra, a primeira coisa que você tem como respaldo, né, é a chamada comprovação social. O que é a comprovação social? Você viu um anúncio que você achou interessante, primeiramente, você observa o histórico do vendedor. A plataforma, ela avalia o anunciante, o vendedor, mediante o seu histórico de vendas e negociações na plataforma. Então, existem vários graus, né? Digamos assim, existe um ranqueamento e uma qualificação dos anunciantes. Isso é muito interessante. Quando você compra e você avalia, você está contribuindo para ranquear melhor ou pior aquele anunciante. E mediante, né, alguns anos, né, alguns meses e anos desse anunciante na plataforma, ele tem uma avaliação positiva
ou uma avaliação não tão positiva. E aí ele classifica, né? Anunciante diamante, anunciante ouro. Quando você pega um anúncio de um vendedor ouro ou diamante, você tem certeza que está lidando com alguém de boa índole, de boa procedência comercial. E aí são 2 pontos importantes, guardem aí. Além da idoneidade de quem anuncia, que isso é uma parte importante, tem o outro lado, que é a qualidade do produto anunciado, que nem sempre falam a mesma língua. O fato do vendedor ter boa procedência e uma boa reputação digital, necessariamente não significa que tudo aquilo que ele vender vai ser 100%. Pode ser que venda algo que não seja legal. E aí vem o pós-venda. O pós-venda é quando não está legal, você aciona o vendedor e ele te dá um atendimento, ou seja, ele substitui o produto ou te retorna o dinheiro, ponto. O que não dá é quando você pega um vendedor, né, um anunciante com uma reputação digital negativa, o produto é ruim e ele te deixa na mão. Aí o Mercado Livre, que é a plataforma, aciona uma das partes e toma o partido dele. E o que é a comprovação social, né, pessoal? São as avaliações que ficam expostas na plataforma, tanto do vendedor quanto do produto. Então, quando eu entro hoje, por exemplo, em qualquer site, não apenas Mercado Livre, tá? Estamos falando aqui de técnicas de avaliação de comércio eletrônico. Eu avalio o quê? O histórico do anunciante e também os relatos sobre o produto que eu estou comprando. Se aquele produto realmente confere, né? Se ele realmente corresponde ao anúncio que foi feito dele. Porque aí nós temos o outro lado. Quando você está numa loja física, você tem a possibilidade de olhar o produto, tocar, manusear e confirmar de fato se aquilo é o que parece ser. Mas uma foto, um vídeo, muitas vezes ele não corresponde à realidade. Então você precisa da chamada comprovação social. Comprovação social é uma técnica do marketing digital, para que você possa, digamos assim, conquistar a confiança do consumidor, você publica opiniões do público consumidor sobre aquele produto e o seu grau de satisfação com a experiência de uso com aquele produto. Esse é o que nós chamamos de comprovação social. Isso é muito comum no chamado marketing digital. Por quê? Porque eu não tenho o produto na mão do cliente para ele poder ver, ele está comprando à distância, e eu preciso comprovar que o vendedor, através do seu histórico, é confiável, ele garante um bom pós-venda, se for o caso, e o produto que está sendo anunciado, que já foi adquirido por outros compradores, eles afirmam que aquilo ali tem qualidade. Então, pode comprar, seja feliz que o produto é bom. Beleza? Então, essas são algumas premissas básicas do comércio eletrônico, que durante a pandemia, né, ganhou muita força devido à necessidade das pessoas a recorrerem a esse tipo de prática comercial. Que hoje, como eu falei a semana passada para vocês, né, na apresentação, o marketing digital, ele é meio complicado, ele é forte, ele é agressivo, tá ok? O marketing digital hoje é uma das formas de marketing mais agressivas que a gente pode, digamos assim, encontrar no mercado. Agressivas no seguinte sentido, pessoal. Primeiramente, vamos lá. Deixa eu pegar um nome aqui que é importante para vocês. Ó, tô com um artigo aqui. Não sei se eu abri certo, é isso mesmo. Aqui estou com um artigo aqui da USP, tá? Fala sobre a tecnologia eye tracking, né? O que é, como funciona e suas aplicações. Estamos falando aqui de comércio eletrônico e acho que o maior combustível do comércio eletrônico é o chamado marketing digital. E o marketing digital, ele tem a seu favor esta máquina, né, chamada tecnologia, e seus diversos segmentos e recursos que estão aí para, não digo
influenciar, né? E nem para manipular, porque são duas coisas diferentes, gente. Vamos colocar aqui de forma muito didática, tá? Primeiramente, o que é inferência, o que é influência e o que é manipulação. Inferência lógica é o seguinte: quando uma proposição verdadeira associada a mais uma proposição verdadeira te dá a possibilidade de deduzir uma terceira. Isso é uma inferência lógica. A influência é quando você, de fato, influencia alguém. Quando você tem dados, né, fatos, informações, e essas informações são transmitidas às pessoas, influenciando-as na tomada de decisões. E elas vão tomar decisões influenciadas por esta ou por estas informações que lhe foi fornecida. Isso é uma influência. A manipulação é algo negativo. Influência, eu acho que é algo que você pode aceitar, porque influenciar alguém com dados verídicos e verdadeiro, você não está fazendo nada errado, você simplesmente influenciou. Agora, manipular é influenciar tanto de forma positiva como negativa com dados inverídicos, aí não é legal. A manipulação é péssima. Então, quando eu digo que o marketing digital é muito forte, muito agressivo, eu estou falando sobre o poder de inferência e o poder de influência, mas não de manipular, porque eu acho que as pessoas usam o termo manipulação de forma muito equivocada. Manipulação usa verdade e usa mentira. Aí não é legal. A influência usa dados verdadeiros. E a inferência é a mesma coisa. Quando proposições são verdadeiras, eu tenho uma inferência. A eye tracking é uma tecnologia, né, que não é nova, tá, pessoal? Isso aqui já tem mais de uma década, né? A IBM, ela tem estudos sobre essa tecnologia aqui usadas em marketing digital. Traduzindo de forma literal, eye tracking é o rastreamento do globo ocular, né? Como é que funciona isso no marketing digital? Bom, e aonde se aplica isso dentro do marketing digital? Primeiramente, né, por que alguns especialistas em tecnologia desabilitam câmeras e webcams de computador e deixam fechadas, né, as câmeras do celular? Justamente para não permitir o uso da tecnologia eye tracking. O rastreamento do globo ocular, que é o princípio tecnológico por trás dessa tecnologia, ele simplesmente mede o nível de hierarquia da sua percepção visual. Isto pode ser usado numa vitrine, isso pode ser usado em um outdoor, isso pode ser usado em interfaces, em telas de aplicativos e de páginas de internet e sistemas digitais de modo geral. E como é que isso funciona? Simples. Todo aplicativo que você instala, ele pede para você autorização para acessar, não digo todos, né, mas boa parte dos aplicativos que nós usamos em celular, que nós temos instalados, seja pela Play Store ou por qualquer outro tipo de base, ele pede para você, muitas vezes, que você autorize o acesso à câmera, a sua agenda e a sua localização geográfica. Nem todo aplicativo que pede acesso à câmera, ele está usando o eye tracking, mas boa parte deles utilizam. Ele mede a atividade do teu globo ocular e rastreia o teu globo ocular. E aí ele presta atenção aonde ele consegue avaliar aonde está o foco da sua hierarquia visual. O que é hierarquia visual? É aonde você presta atenção primeiramente em uma tela. Com base nisso, eu sei se você está olhando o determinado anúncio A ou o anúncio B primeiramente. Eu consigo avaliar dentro de uma tela e dentro das campanhas de marketing que eu faço, quais são os anúncios que você visualiza primeiro. E esses anúncios que visualiza primeiro, eu vou conseguir também avaliar quais foram os recursos que foram usados naquele anúncio que prenderam a sua atenção. E aí entra um outro lado infernal, né? Que é o chamado neuromarketing. O que é o neuromarketing? É o marketing que utiliza-se de técnicas que baseadas em neurociência, né? A neurociência é uma área científica baseada na medicina que estuda o quê? A sua rede neural e a sua resposta neural, ou seja, como o teu corpo reage, né? As reações neurológicas que você dispara mediante um determinado estímulo.
tudo que é neurologicamente reativo, você não controla. Quando você toma um susto, você não esperava, você reage àquilo. Isso é instintivo. Tudo que é instintivo, você consegue avaliar através da neurociência. É a área da ciência que estuda o seu comportamento e reflexo da sua rede neural, os seus impulsos nervosos. Quando você reage a algo, é instintivo, você não escolhe. Por isso que eu digo que o marketing digital é extremamente agressivo. Ele se faz valer de técnicas subliminares que você não percebe, mas você está reagindo a esses estímulos. As cores, as sons, a edições e cortes. Espera aí que o meu áudio acaba de descarregar a bateria aqui. Vocês continuam me ouvindo? Meu headset parou aqui. Estão me ouvindo, sim ou não? Sim. Vou tirar aqui, senão eu não vou conseguir ser ouvido por vocês aqui. Vocês não vão me ouvir, né? Professor, tô te ouvindo. Perfeito. É que acabou de chegar para mim, fez um barulhinho aqui, ou seja, a bateria do meu headset acabou, então estou tirando ele aqui, estou falando direto para o microfone do notebook. Então, a tecnologia eye tracking, ela rastreia o seu globo ocular, né, através de uma câmera e consegue estabelecer aí consegue acompanhar aonde os seus olhos fixam a atenção dentro de uma tela. E, mediante isso, eu consigo saber também o que eu preciso colocar numa tela para prender a atenção através de uma estatística global. Por que esta tela chama mais a atenção de uma pessoa? Por que este anúncio chama mais a atenção? Por que esse chama menos? Quais são os aspectos neurais, né, que fazem com que as pessoas reajam a um determinado estímulo? Isso é avaliado através da neurociência. Um outro exemplo claro disso, né? Quando você assiste um filme de suspense ou um filme de terror, você sabe, você é uma pessoa, digamos assim, com discernimento para saber que aquilo é apenas uma encenação. Você sabe que ninguém teve o pescoço degolado ali. Você sabe que aquilo não é verdadeiro, aquilo é uma história que representa uma situação que é projetada para causar em você determinadas reações. E mesmo você sabendo que tudo aquilo é uma encenação, você tem medo, você se assusta e você reage instintivamente àquilo. Não é algo programado, você não escolhe sentir ou não sentir, você sente. Isto é instinto. Todos nós somos também instinto, porque somos animais racionais. Um animal racional consegue prevalência da razão sobre o seu instinto, mas quando neurologicamente alguns gatilhos são disparados, você perde isso, você reage, é instantâneo. Você toma um susto, você se assusta. Você assistiu um filme de terror, você tem medo, você também. O suspense te deixa agoniado. Aquela musiquinha de fundo de um filme de suspense, aquilo te deixa aflito, ansioso, tenso. E você sabe que aquilo foi gravado no estúdio. Você sabe que aquilo tudo é ficcional, mas neurologicamente o teu corpo, a tua mente induziu o teu corpo a ter essas sensações. O neuromarketing, ele faz a mesma coisa com você. E primeiramente, ele precisa conhecer você. Ele precisa saber quais são os gatilhos que ele dispara, que promovem em você estas reações, e ele vai fornecer cada vez mais deste mesmo, para que ele consiga reter a tua atenção em um anúncio, para que ele consiga forçar, entre aspas, não digo forçar porque é forte, a palavra forçar, ela tem um peso, né? Para que ele consiga estimular você a ver um determinado anúncio por um período de tempo. E ali está feito o chamado marketing digital. E eu estou falando de uma tecnologia, que é o eye tracking, que rastreia o teu globo ocular em uma tela ou em uma vitrine, e consegue saber aonde você presta atenção primeiro e vai procurar saber por que você prestou atenção primeiro. Isso, numa estimativa mundial, digamos assim, hoje nós temos diariamente 2 bilhões de usuários na internet todos os dias. Então, tecnologias como essa estão aí rodando de forma
ininterrupta e colhendo essas informações há mais de uma década. Então, é por isso que eu digo, o marketing digital é extremamente agressivo porque ele faz se valer de técnicas que as pessoas nem têm ideia. Porque elas são muito sutis, mas elas estão aí. Por isso que alguns especialistas desligam câmeras, né? Não é apenas uma questão de privacidade, porque simplesmente a sua câmera pode ser utilizada e não há crime nenhum nisso, tá ok, gente? Qual é o problema de rastrear o globo ocular de uma pessoa? Você numa vitrine, quando você olha uma vitrine, muitas vezes aquela vitrine pode ter uma câmera que está ali prestando atenção, ela está filmando e avaliando aonde a vitrine é mais objetiva e atrai a atenção das pessoas, e não é só atrair, é reter. Dentro do comércio eletrônico, não é apenas atrair a atenção. E agora vamos fechar o leque aqui da nossa atenção no comércio eletrônico. Tá ok? Saímos da vitrine, no shopping center, por exemplo, e vamos para uma tela aqui na internet. Tudo bem? Eu estou, nesse momento, acessando a página de pós-graduação da USP. Isso aqui é um artigo da USP, um artigo científico publicado na USP. Então, eu não vejo aqui propagandas, ó. Por quê? Não tem. Aqui não há propaganda. Opa, até tem, ó. Acabei de quebrar as pernas aqui, ó. Tem uma propaganda, sim, de dispositivo tecnológico. No caso aqui, não é uma propaganda direta, tá? Não posso nem chamar isso de propaganda, porque aqui no caso ele está falando, está usando o óculos aqui para se referir à tecnologia eye tracking, usando um óculos para rastrear essa possibilidade. Mas não é uma propaganda, um anúncio, né? Isso aqui é do próprio site, ó. Aqui explica como funciona a tecnologia eye tracking, que eu não vou entrar nesse mérito, porque o nosso foco aqui é falar de comércio eletrônico. Eu estou usando aqui este artigo para citar uma das ferramentas que se utiliza há mais de uma década, né, aliado ao marketing digital e, pasmem, tá, aos sistemas cognitivos, que são sistemas baseados em inteligência artificial. E nada disso é contra a lei, nada disso é imoral, nada disso engorda. Tudo isso aqui é tecnologia que está aí para nós, para nos servir, mas que também se servem do nosso comportamento e experiência de usuário, né? Todas essas aplicações, todos esses sistemas estão operando aí há mais de uma década, como eu digo, aprendendo para nós, mas também sobre nós, né? Por exemplo, se eu acessar agora aqui uma pesquisa sobre pneu, né? Qualquer site comercial que venda pneus, eles têm um sistema de acompanhamento. Se eu comprei um pneu hoje, eles têm uma estimativa de quanto tempo aquele pneu vai funcionar. Tirando algum mau uso, há uma predição baseada num acúmulo de dados sobre pneus, sabendo que em algum momento eu vou precisar de pneu. E quando esse tempo chegar, eu vou começar a perceber na minha tela, nos sites que eu acesso, propaganda chegando de pneu. Porque eles sabem, pelo meu histórico de consumo, o que eu vou precisar. Tudo bem? E não há nada de errado nisso. Isso é análise de estatística, análise de probabilidades. Eu tenho uma predição. Quando você troca o óleo do seu carro, por exemplo, né, para quem faz esse tipo de uso, vamos lá, você tem seu carro e você, de tempos em tempos, mediante um tempo ou uma quilometragem percorrida, você precisa trocar o óleo do carro. Quando você faz um cadastro em lojas que já tem sistemas desse tipo, e também não é novo, há muito tempo, passou o tempo estimado para troca, provavelmente você vai receber uma mensagem no seu WhatsApp ou no seu e-mail alertando que chegou um momento, está próximo, né, o momento da troca do óleo. Há alguma previsão nisso? De forma alguma. Se você usa um óleo mineral em uma determinada quilometragem, você precisa fazer a troca. Se for um óleo sintético, também chegará um momento e existe uma estimativa de tempo. E você vai receber. Isso é uma estratégia de marketing. Não é obra do demônio, nem nenhuma conspiração global. Não há. É apenas o marketing usando neuromarketing. Aí não. Aí
é o marketing preditivo, porque eu tenho um tempo para aquele óleo vencer e eu preciso trocar. Eu tenho um tempo de rodagem para um pneu, a não ser que você tenha um carro e deixe na garagem parado, mas existe uma estimativa, né, em torno de usuários de carro, tempo e quilometragem, onde você consegue projetar o desgaste de um pneu. E isso confere neste universo do comércio eletrônico, voltando aqui, uma série de variáveis hoje que vai muito além de anunciar um produto, comprar e efetuar uma venda. No chamado comércio eletrônico hoje, o principal recurso é o marketing. E o marketing está fazendo se valer de técnicas que utilizam o neuromarketing. Dentro dessas técnicas envolvendo o neuromarketing, nós temos o chamado marketing de atração. O que é o marketing de atração? Também conhecido pelo termo em inglês inbound marketing, né? Nós temos o marketing direto. O marketing direto é o marketing tradicional, é aquele marketing ao estilo feirante, né? Que a pessoa te oferece um produto. Ele funciona? Funciona, funciona. Porém, ele exige, né, a habilidade, né, daquele que está ofertando o produto. Exige simpatia, exige carisma, e existe... E eu acho que carisma e simpatia são coisas meio que inatas, né? Eu acho que pessoas que têm o dom da comunicação, elas podem ser treinadas. Agora, ser carismático, por mais que você treine alguém para ter carisma, quando você pega alguém que é de fato carismático e treina, acabou. Você tem o vendedor. É aquele cara que vende o que você não precisa. O marketing direto precisa desse tipo de pessoa. Marketing direto hoje pela internet, ele não é a melhor opção, porque você fecha a janelinha, né? O e-mail que você recebe, se você não estiver interessado, você vai fechar. Agora, o marketing de atração, ele é mais inteligente, é um marketing estratégico. O que é o chamado marketing de atração? Da mesma maneira que o marketing direto é aquele que a pessoa olha para você e fala, ó, estou vendendo e você vai comprar. Por exemplo, telemarketing é maldito. O telemarketing, logo, logo, ele vai deixar de ser considerado marketing. Porque além de você, muitas vezes, não conseguir vender, isso já é avaliado e já é confirmado como verdadeiro, tá, pessoal? Muita gente, a grande maioria das pessoas, se sentem incomodadas por um atendente de telemarketing. Quando você recebe uma ligação em casa de algum vendedor com telemarketing, de alguma operadora, seja ela qual for, muitas vezes aquilo é tão persistente, a quantidade de ligações é tão grande nas metas que eles têm que atender, que ao invés de vender o produto, pelo contrário, eles acabam criando uma antipatia pela marca e o efeito é contrário. A pessoa, além de não comprar, ela cria uma negação àquele produto. Então, o marketing direto, nessa questão do telemarketing, está praticamente fadado à extinção, porque ele acaba criando o efeito contrário. As pessoas criam uma negatividade em relação ao produto oferecido e principalmente a empresa que está oferecendo. Agora, o marketing de atração, que é o marketing indireto, ele não vende, mas ele atrai o comprador sobre o produto. Por exemplo, como é que funciona o marketing de atração? Vamos colocar aqui. Marketing de atração, só para... Aqui, ó. Atraia clientes. Primeiramente, chegou para vocês aí, só para ver se chegou a tela para vocês, se atualizou, para eu não falar aí em vão aqui. Estão vendo a tela do marketing de atração aí, sim ou não? Só para que eu possa saber. Estão comigo? Beleza. Vamos lá. O nome já deixa claro. O que é um marketing de atração? É aquele que, ao invés de oferecer um produto para você, ele te atrai ao produto. E o principal, a isca para o marketing de atração é o gerenciamento de conteúdo. E aí nós estamos falando agora de comércio eletrônico. Porque quando você tem uma necessidade, você vai lá e compra, clicou, comprou, pagou, já era. Fechou. Ofereceu seu cartão de crédito pelo Mercado Pago, Mercado Livre,
PagSeguro, alguma plataforma de segurança e você fechou. O que nós estamos falando aqui são das variáveis no contexto do comércio eletrônico. Como é que o comércio eletrônico ganhou a força que ele ganhou? Como é que ele está do tamanho e na proporção que está, mesmo com uma crise mundial de saúde, mesmo com todas as chamadas crises econômicas que o mundo vem atravessando nesses últimos 15, 20 anos, que o comércio eletrônico só ganha. Por que ele ganha? Porque ele consegue manter essas técnicas, né, e fazendo isso acontecer através de recursos tecnológicos que as pessoas, na verdade, enfim, elas caem. Primeiro que são bem feitas, né? São produtos muito bem vendidos e as campanhas de marketing são muito bem sucedidas. E a gente acaba entrando nessa. Então, atrair o cliente para um produto é simples, entre aspas, né? Você não oferece o produto, mas sim informações sobre este produto. Vou pegar novamente aqui o exemplo do pneu, né? Você não compra pneu toda hora, correto? Não, você compra pneu para quem tem automóvel, ou uma moto, ou uma bicicleta, você compra pneu quando ele fica inoperante, deu problema. Porém, né, você geralmente, pelo menos eu sou dessa forma, antes de comprar um pneu, eu não saio clicando e comprei. Primeiramente eu vejo aquele que eu tenho, né? Verifico se eu posso comprar o mesmo pneu, porque pneu é algo que não se economiza. Não sei para quem, né, não conhece sobre o assunto, mas pneu de automóvel você não compra mais barato, gente. Você compra um bom pneu, porque isso está atrelado diretamente à segurança da tua família e à tua segurança, né? Um pneu de má qualidade pode dar problema e isso causar um acidente. Então você não vai só pelo preço, você vai pela qualidade. E aí o marketing de atração é aquele que, quando você começa a procurar sobre um produto, antes de falar sobre o produto de forma direta, ele começa a te oferecer informações de grande qualidade sobre aquele produto. Geralmente, o marketing de atração, ele usa como principal ferramenta o conteúdo, a informação, o conhecimento para atrair pessoas. Porém, é um marketing que ele é mais seletivo. Não é aquele marketing que é feito para o entusiasta que sai clicando em tudo que vê. É daquele que tem o hábito de pesquisar a respeito daquilo que vai comprar. Ele vai escolher melhor as opções. É aquele que seleciona. Esse tipo de marketing, ele seleciona um pouquinho mais o tipo de compra. Não é qualquer tipo de comprador que vai direto, que sai clicando e comprando, né? Porque o penso logo existo se aplica aqui. Antes de clicar, avalia o produto, verifica aquilo que nós estávamos comentando aqui, veja as comparações. Nós temos hoje muitas opções. Quais são as opções que você tem? Peraí, um pneu radial, um pneu comum, um pneu remold, um pneu recalchutado. Quais são as opções? Vamos ler a respeito. E as empresas hoje, nesse segmento de comércio eletrônico, elas travam uma batalha, entre aspas, né, no bom sentido, em relação àquelas que oferecem a melhor gama de informações sobre o produto. Quanto melhor o conteúdo que você tem sobre aquele produto, quanto mais fidedigno ele for, ou seja, mais valioso, mais informação você trouxer para o teu cliente, mais credibilidade junto a ele você compra. E quando isso ocorre, você não compra apenas o pneu. Aliás, você não vende apenas um pneu, no caso, no meu exemplo hipotético aqui, você está deixando uma marca de confiança. E isso é verdadeiro, gente. Como, por exemplo, eu sou um cara muito seletivo, muito criterioso, né? Então, pesquisar faz parte do meu dia a dia, eu tenho que pesquisar para uma aula. Então, se eu vou comprar qualquer coisa, eu vou pesquisar a respeito. E se você começa a pesquisar num site, você começa a ler um monte de bobagem, você fala, cara, ele não fez nem o dever de casa, nem procurar, nem colocar a informação direito, ele não colocou. Esse eu não compro. Tá errado o que ele está falando aqui. Então, o marketing de conteúdo, ele se aprimora não no objetivo da venda, mas na informação rica que ele disponibiliza para os usuários para atrair pessoas sobre aquele produto. E aí o cara não vai comprar apenas um pneu. Ele sabe que você é um vendedor de realmente que trabalha com muita seriedade e que as pessoas podem confiar naquilo que você está oferecendo. E aí você conquista o cliente não apenas para aquela venda e para aquele produto. Você ganha confiança. Isso é muito sério, tá, gente? Agora, saindo da esfera do comércio eletrônico, isso vai para todas as áreas.
Quando eu preciso de uma mão de obra, por exemplo, eu procuro, obviamente, uma mão de obra com competência, claro, mas antes de ser competente, eu procuro uma mão de obra honesta. Se eu levo numa oficina mecânica, e eu não levo uma única vez, eu levo só naquela, porque aquele ali conquistou a minha confiança, antes mesmo de competência. Porque se ele não souber fazer, ele avisa, olha, isso eu não consigo fazer, eu indico outra pessoa. Eu não mexo com esse tipo de recurso num automóvel. Olha, eu não consigo fazer isso. Olha, por exemplo, você leva numa loja de eletrônicos. Olha, eu não consigo fazer uma solda no chipset da tua placa-mãe, eu não tenho equipamento para isso. Isso é honestidade. Quando você conquista a confiança de um cliente, você não apenas está fazendo uma venda, você está estabelecendo um vínculo ali. É esse tipo de vínculo que o marketing de conteúdo visa buscar numa sociedade, num momento em onde o mundo é muito temporário, é muito transitório. O que eu fiz hoje, amanhã não vale mais nada. E esse tipo de público que se faz valer do conteúdo é um público que busca mais fidelidade, ele busca confiança. Eu não estou apenas comprando um produto, eu quero estabelecer um vínculo de confiança, ou seja, eu quero um vendedor que eu possa confiar nele, porque tudo hoje é muito passageiro, é muito transitório, isso não é legal. Tá? Não é legal você comprar uma placa-mãe, ela durar 3 meses da garantia e ela parar. Isso não é bom. Esse vendedor eu não busco mais. Eu quero ter um pouquinho mais de credibilidade naquilo que eu busco para comprar. E o marketing de conteúdo visa isso, atrair o cliente também pela questão da confiança. Repito, no universo pautado hoje pela superficialidade e pela transitoriedade, onde tudo é muito rápido e as pessoas esquecem, o marketing de atração atrai pelo conteúdo, pelo valor da informação e estabelecer um vínculo de confiança. Eu comprei um, compro dois, compro três. Esse é o tipo de vendedor que eu confio. Ele conquistou minha confiança. É uma outra técnica muito utilizada hoje no marketing digital, que é um dos marketings hoje mais bem sucedido. E nós temos o marketing simples também, que é simplesmente o cara criou uma página o cara cria uma fanpage no Facebook ou no Instagram e ali ele se torna mais conhecido. Particularmente, nesta pandemia, eu me surpreendi com o comércio eletrônico de Praia Grande. Não sei se já comentei isso com vocês, né? Aqui estamos falando vamos lá, do crescimento, impactos da pandemia no comércio eletrônico no Brasil. Eu me surpreendi muito. Estou aqui com outra tela agora, gente. Estou aqui com o PagBank aqui, ó, parte de impactos, já atualizou para vocês aí. Turma? Sim. Beleza. Praia Grande, por exemplo, né? Vamos aqui falar da nossa localização geográfica. Eu passei a conhecer muitos estabelecimentos comerciais que eu não conhecia do ano passado para cá. Conheci isso através da onde? Redes sociais. A maior parte desses segmentos, desses estabelecimentos na esfera alimentícia. Aqui mesmo, Boqueirão, muitos eu não conhecia, porque às vezes você passa por aquele local de carro ou de moto inúmeras vezes e não parou para olhar. E aí você está procurando alguma coisa perdido na internet e você localiza diretamente pelo Instagram ou numa campanha de marketing pelo Google. Vale lembrar que o Google é o maior indexador de sites do mundo, né? Então, uma campanha de marketing pelo Google, ela tem uma grande abrangência, né? Você tem uma grande possibilidade de visibilidade. E eu conheci vários estabelecimentos comerciais nesses 1 ano e alguns meses aí da pandemia que eu não conhecia e que, por incrível que pareça, hein, gente, alguns deles não voltaram mais para o seu formato inicial. Alguns estabelecimentos que eu conheci, né, durante a pandemia, que eu continuo frequentando, que eu às vezes peço pelo delivery, mas eles não entregam, eu vou buscar, né, porque não é longe, daqui até o Boqueirão eu vou de moto e pego para mim mesmo. E mantêm as portas fechadas, não convém para eles abrir. Entre esse processo de abre e fecha, abre só um período,
eles optaram por continuar apenas por delivery. Simples assim. As vendas continuam em alta, eles não precisam investir em funcionários para estar atendendo de forma local. Você tem a opção de pedir pelo delivery, você pode receber isto em casa, ou simplesmente pede e vai buscar pessoalmente. Mas o consumo local, eles não trabalham mais. A pandemia transformou o negócio. Isso, voltando para o nosso ponto de partida aqui, é uma adaptação a este processo a qual o mundo atravessa há um ano. Nem todo mundo talvez possa contar a mesma história, né? Porém, aqui, ó, nos impactos da pandemia no comércio eletrônico no Brasil, de um modo geral, né, foi positivo. Ó, faturamento do comércio eletrônico no Brasil entre fevereiro e maio de 2020, né? Faturamento aumentou 71% aí, ó, ao longo da pandemia. Tudo bem? Então, é claro, né? Em detrimento a isso, né, quando a gente diz em detrimento, em prejuízo disso, obviamente, muitos comércios fecharam, gente. Muitos comércios fecharam. Comércios que não tinham esta possibilidade. Alguns comércios dependem, sim, da presença do público ali fisicamente. Nem toda a área de atividade é igual. Nós temos alternativas que precisam ser mantidas de outra forma. Mas é aquilo que, né, já é previsto, né, pela filosofia milenar do Tao, né, chinesa, né, tudo que existe se complementa no oposto, oposto este que reside dentro de você. Então, o equilíbrio, né, do yin e do yang, ou seja, para que um lado se sustente, você precisa ter um antagonismo do outro lado que estabelece um equilíbrio entre as partes. Para esse 71% de crescimento no e-commerce, isso está também ligado ao lado que do outro lado sofreu, né, com a pandemia. O que está consumindo eletronicamente deixou de consumir presencialmente. É aquela história, né? Infelizmente, se não morrer ninguém, as funerárias falem. As floriculturas não, elas lucram com velórios. Um exemplo infeliz que eu dei aqui, mas é verdade. Se não morrer ninguém, as funerárias vão à falência. E, infelizmente, a pandemia, terrível, terrível. Comercialmente falando, o comércio eletrônico se favorece do comércio tradicional também que quebra. É uma pena. E aí nós temos as chamadas transformações digitais, gente. O problema, quando o Uber, né, foi apresentado ao mundo e foi chegando, né, qual foi a reação daqueles que estavam nos seus negócios convencionais de transporte? Houve uma grande resistência. Os taxistas se enfureciam com os motoristas de aplicativo. Em alguns lugares ainda permanece essa questão. Mas isso são modelos de negócios que vão surgindo. A pandemia, ela acaba sendo apenas o plano de fundo, tá? Mas isso era algo que, enfim, estava em transformação, assim como outros mecanismos estão em transformação e talvez as pessoas não percebam, né? Eu passei uma atividade para vocês há cerca de 3 ou 4 semanas, que eu ainda vou parar para fazer uma resenha com vocês a respeito, falando sobre esta questão da evolução tecnológica e o impacto no cotidiano das pessoas, né? Nem tudo, não temos, eu particularmente não vejo nenhum olhar apocalíptico sobre isso, não acho que a tecnologia vá tomar o emprego de todo mundo, mas uma boa parte dos empregos mudarão, eles deixarão de existir, isso é fato. A automação não visa o bem-estar das pessoas, a automação ela visa lucro, a automação ela visa otimização de processos, e otimizar processo significa produzir mais usando menos. Ponto. Essa é uma premissa que não começa agora, como nós já falamos semana passada, isso começa na Revolução Industrial, e não é papo de tecnologia.
O homem já vem sendo substituído por mecanismos há um bom tempo. Cabe ao homem, que diz que pensa logo existe, se adaptar. E a mesma coisa, infelizmente, é doloroso falar isso, né? Porque nem todo mundo, quando abre a janela, enxerga a mesma paisagem. As realidades são diferentes. É cruel? Às vezes sim. Todas as empresas conseguem fazer parte desse segmento aqui? Não, só aquelas que forem capazes. Infelizmente, né? Então aqui, ó, fevereiro a maio de 2020. Produtos mais vendidos na pandemia. Obviamente, né? O produto mais vendido na pandemia, o aumento de 433% foram as máscaras faciais, né? Depois, seguido pelo álcool gel, 96%. O que mais as pessoas compram durante a pandemia? Deixa eu ver se eu me encaixo nisso aqui. Perfeito. 59% de aumento na venda de suplementos alimentares. E isso tem a ver com o impacto direto sobre a imunidade das pessoas, né? Porque estamos atravessando ainda uma pandemia, né? As pessoas ainda aqui, principalmente nós já falamos sobre isso hoje, ainda temos uma parcela relativamente baixa da população que foi vacinada, então investir, né, digamos assim, no fortalecimento da imunidade faz sentido, né? Porque caso você venha a ser acometido por qualquer tipo digamos assim, por qualquer abatimento viral, independente da pandemia, estando melhor nutrido, estando com uma imunidade mais consolidada, você passará melhor por aquele processo. Ponto. 40% a mais de investimento em artigos de iluminação. Opa, olha os videogames aqui, né? A galera tá mais tempo em casa, vamos investir em games, né? E 45% de crescimento no aumento, né, na aquisição de eletrodomésticos e acessórios, né? Isso aqui em 2020. 33% de aumento no consumo de produtos de beleza e saúde, e 23% a mais, né, no consumo de computadores e acessórios, né? Isso 2020. Vamos dar uma olhada aqui no infográfico, para a gente finalizar esse assunto hoje. O infográfico aqui, ó, desta instituição, que é o e-commercebrasil.com.br, né, que é uma instituição que mede, né, valida, acompanha o comércio eletrônico no país, né, no Brasil, no modo geral, né? Eu poderia ter pego com vocês hoje aqui infográficos do mundo inteiro, tá? A gente teria números, assim, estelares para estar apresentando, mas eu foquei no nosso .com.br. Bom, estimativa aqui, né, da XP Investimento, né, o comércio eletrônico, isso aqui foi uma projeção feita em fevereiro de 2021, sob a ótica ainda da pandemia, né? Porque quem trabalha com investimento, gente, toda projeção em termos de investimento sempre considera o pior cenário possível, né? Enquanto nós, por outro lado, politicamente sempre busca se falar de forma mais positiva, de maneira meio que ilusória, né? Você conta algo que não sabe se vai acontecer. Investidores, ninguém coloca o dinheiro numa incerteza para dar errado. Pelo contrário, você estabelece um ponto de partida negativo, que é a pandemia, e em cima disso você faz uma projeção. Com toda essa negatividade, mas já sinalizando para o que houve no ano passado, que já foi um grande crescimento no comércio eletrônico, a XP Investimento previu para 2021 32% de aumento nessa área do comércio eletrônico. Isso tem um lado bacana também para nós aqui, né? Vocês, enquanto, né, nesse momento, estudantes de tecnologia, quanto maior as plataformas de comércio eletrônico se tornarem, quanto maior a convergência de tecnologia, isso tem um impacto direto sobre a vida de vocês. Isso é possibilidade de emprego, isso aumenta a empregabilidade, isso gera vagas. Quanto mais tecnologia gerar oportunidades, mais espaço vocês que estão hoje começando um curso de tecnologia terão. E olha, eu sempre falo isso, né? E vamos falar mais uma vez aqui, são 10h50 para a gente terminar. O nosso país, com todas as nossas divergências políticas, né, com todas as nossas desigualdades sociais, o Brasil é, sim, muito bem sucedido nessa questão.
Porque se com todos esses fatores negativos a gente consegue ser referência na América Latina, poxa, imagina se um dia a gente conseguir melhorar 20% a nossa gestão política, 20% a nossa condição cultural, e eu digo isso, cultura, pessoal, porque é triste falar isso, tá? Mas enquanto atleta eu tive a oportunidade de viajar muito pelos nossos vizinhos latinos aqui, né? Uruguai, Argentina, e dói falar isso, mas, cara, o argentino dá de 10-0 no Brasil em termos de cultura, viu? Olha, só em Buenos Aires, dentro de Buenos Aires, tem mais bibliotecas que no Brasil inteiro. E assim, com toda a questão do argentino ser meio isso ou meio aquilo, quando você vai lá como turista, você percebe realmente, olha, com a nossa moeda, né? R$ 1, eu estive lá em 2010, né, gente? R$ 1 valia 5 pesos, né, moeda argentina, e você acha que você pode comprar tudo com R$ 1 lá, né? E você acredita que o seu real valendo 5 pesos, você tem uma qualidade de vida 5 vezes maior que o do argentino. E aí você passa 5 dias apenas ali, você percebe que com uma moeda, né, valendo um quinto da sua, ele consegue ter um nível cultural melhor, porque ele vem conversar com você e às vezes ele fala inglês com você. Você percebe que o custo de vida na Argentina não é baixo, mas ele vive relativamente bem. E isso assusta a gente, porque o estado de São Paulo tem um PIB, o Produto Interno Bruto do estado de São Paulo, a arrecadação de São Paulo é 3 vezes maior que da Argentina inteiro. Repito, o PIB de São Paulo, do estado de São Paulo, um estado brasileiro, tem um PIB 3 vezes maior do que da Argentina inteira. E mesmo assim, com todas as, também, né, economicamente a Argentina oscila, mas eles têm uma condição econômica e social ainda cultural, né, sociocultural, um pouquinho melhor que o brasileiro. Um pouquinho, para ser bem, né, para não dar o braço a torcer, mas é bem melhor, viu? Com uma moeda valendo um quinto da nossa, eles vivem relativamente melhor. Criminalidade não se compara, condições de estudos, condições de moradia, cara, segurança é outra coisa, infelizmente, quer dizer, infelizmente numas, né, não vou aqui, tenho nada contra o argentino, pelo contrário, fui muito bem tratado lá, apesar de todos os comentários que se fazem do argentino, tratou a nossa delegação muito bem, mas ficou esta visão que, a princípio, eu achei que não, mas sim, com um quinto da nossa moeda, com um PIB que vale um terço da arrecadação do estado de São Paulo, ele consegue fazer muito mais, e no Mercosul inteiro, ele é mais impactante do que o Brasil, que infelizmente, mas mesmo assim a gente consegue ser relevante, né? Que no dia 1º de junho nós inauguramos em Fortaleza, mais uma vez, mais um link de fibra ótica subaquática entre Brasil e Europa, né? Nós já temos uma, né, entre Brasil e sul da Flórida, nos Estados Unidos, com 10.500 quilômetros de fibra ótica subaquática, que liga, começa, já falei isso aqui para vocês, sai de Praia Grande, passa por Fortaleza, Fortaleza, sul da Flórida. São 19 terabytes por segundo entre Brasil e Flórida, começando aqui em Praia Grande. Dia 1º de junho deste ano, né? Fortaleza, aí sai de Fortaleza, ligando o Brasil à Europa através de Portugal. Ou seja, temos mais uma conexão submarina interligando o Brasil agora com outro continente, no caso a Europa. Então, olha, na costa da América do Sul, o Uruguai tem sua rota de fibra ótica e mesmo assim as pessoas preferem o Brasil, cara. Nós somos relevantes, sim, é só uma questão de tempo para que isso um dia se consolide e a gente consiga, né? Diretor de internet das coisas da Intel, América Latina, é brasileiro. O diretor, o representante de inteligência artificial da IBM para a América Latina é brasileiro. Alexandre Dietrich é brasileiro. Então, nós temos cargos relevantes em tecnologia pelo mundo afora, né? Não sei se vocês a conhecem, a Bel Pesce é uma brasileira, uma jovem, né, que chegou a estudar em escola pública no Brasil. Ela já participou, já esteve em cargos executivos nas principais empresas de Vale do Silício, todas, Google, Intel, Bel PS, procurem sobre a Bel. Bom, outra hora a gente fala sobre isso aqui. São personalidades brasileiras que brilham no segmento tecnológico pelo mundo afora, né? Então, somos relevantes sim, tudo bem? Pessoal,
Então, o assunto de hoje fala sobre comércio, o objetivo do assunto de hoje era falar sobre comércio eletrônico, todas as técnicas que são envolvidas nesse segmento, passando por pagamento seguro a técnicas de marketing digital. Deixa eu voltar aqui. E como eu sempre falo para vocês, são assuntos diferentes, né? Nós saímos de uma terça-feira falando de suporte e vamos parar numa outra extremidade, que é a parte de gestão de tecnologia. Fez sentido o que eu falei aqui? Alguma pergunta, pessoal, sobre comércio eletrônico? Alguém tem algum questionamento sobre comércio eletrônico? Alguma desconfiança sobre esse termo? Turma? Beleza. Fez sentido para vocês? Deu para entender? Bom, não tendo dúvidas. Olha, Tainá, dá para crescer ainda mais, mas olha, com tudo isso que eu comentei com vocês aqui, com pandemia, com todo esse cenário que em tese poderia ser apenas negativo, os números já são extremamente positivos, tá? Que nós temos na nossa economia num momento muito difícil, tá, gente? E não é por conta da pandemia, não, já falamos sobre isso aqui. A nossa economia vem declinando, há muito tempo, desde 2014. Então, a pandemia, ela simplesmente vem num momento aqui, mas ela já pega, a economia nossa é muito enfraquecida, e mesmo assim, os números que nós temos comercialmente falando dentro desse segmento eletrônico são muito positivos, né? E isso favorece, porque, como eu sempre digo, tecnologia para nossa área aqui é importante porque gera oportunidades, e para vocês é importante demais porque gera vagas, né? Empregabilidade. Vai sim, viu, Tainá? Vai demorar um pouquinho para recuperar, mas isso não é uma questão apenas Brasil, tá? Isso é uma questão mundial. O cenário político pode dificultar um pouquinho, sim, mas é aquilo que eu sempre falo. Não estamos aqui para falar de política, tá? Mas sim para falar do que é real. A nossa economia, ela já vinha com algumas dificuldades há muito tempo. A pandemia simplesmente acentuou, mas independente de qualquer gestão governamental, para quem acompanha um pouquinho mais de perto o cenário econômico, nós já vínhamos num declínio desde do Mundial de Futebol em 2013, tá? De lá para cá, e não foi por conta do Mundial, foi uma continuidade, né? Assim que terminou, a gente já começou a perceber que a nossa economia não estava tão bem, e não tem a ver nem com a Olimpíada no Brasil e nem com a Copa do Mundo. Isso é um resultado, né, de anos e anos de má gestão, como nós em casa, né? Se nosso orçamento não for bem administrado, se a gente gastar mais do que a gente arrecada, a gente quebra. E assim funciona um país. É igual cada um de nós. Gastou mais do que arrecada, vai quebrar. E aí, com o tempo, né, a gente aguarda, né? Vamos pagar um pouquinho por isso, mas acredito eu que em algum momento, né, o gráfico tenha que subir, né? Bom, pessoal, boa noite. Obrigado pela atenção de vocês, como sempre. Sexta-feira estaremos de volta aqui com Sexta Hardware. Na sequência, eu disponibilizo aqui o formulário de presença para vocês. E obrigado pela atenção. Boa noite, pessoal. Até já. Até já não, né? Até sexta-feira. Boa noite. Vou encerrando aqui a gravação.